Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Abra a vossa Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, tá? Gálatas, capítulo 5, verso 22. Glória a Deus. Quem for encontrando vai dizendo amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos do Espírito, andemos também no Espírito. Podeis assentar, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Amados, na semana passada, já vamos dar continuidade direta ao que a gente estava falando na semana passada, e uma coisa que eu quero reforçar aqui, que é o seguinte: antes da gente seguir como crentes, como irmãos em Cristo, comuns do nosso dia a dia, seguindo aquilo que Jesus tem falado para que nós façamos, Ele não nos deixa fazer isso de qualquer maneira. Ele nos dá ferramentas. Ele nos dá habilidades para fazer isso. E na semana passada, eu comecei a falar sobre o fruto do Espírito. Teve muita gente que não estava aqui semana passada, então estou relembrando só para ficar mais fácil quando a gente entrar no assunto. Uma das coisas que eu falei é que fruto significa resultado. Quando você planta uma semente e ela germina, ela vira o quê? Quando dá uma árvore, ela dá o quê? Fruto. Por que ela dá fruto? Porque é o resultado de uma transformação que aconteceu numa semente. Então todo mundo precisa dar fruto. Todo mundo precisa mostrar a sua evidência. Então quando Jesus muda a nossa vida, nós temos que dar fruto. Nós somos necessariamente obrigados a dar frutos, mas não obrigados no sentido que é ruim isso. Não, nós temos que dar fruto porque o Espírito Santo habita em nós. E aí entra uma outra coisa. O fruto do Espírito, ele vem com algo que chama hábito. E quando a gente habita um lugar, ou quando a gente faz alguma coisa costumeiramente, a gente chama aquilo de hábito. Então, quando a gente vai morar em algum lugar, a gente muda de cidade, a gente muda de região, existem hábitos em outras regiões. Por que existem hábitos em outras regiões? Porque existem ali outros habitantes, existem ali pessoas diferentes. Mas quando Jesus vem morar dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra para poder dar o fruto, quais são os hábitos que tem que ter dentro de nós? Fala, Jesus. Os hábitos de Jesus. Então, quando a gente começa a pensar nisso, os hábitos são resultados de quem habita em você. Quem que habita em você hoje? É Jesus? Ou é a carne? Ou é o mundo? Ou é a idolatria? Ou é o pecado? Então, sempre tem essas questões antes da gente começar a falar do fruto do Espírito. E outra coisa, falamos semana passada também, como dar fruto. E eu só vou ler um versículo e a gente já vai seguir. Diz assim em Lucas 6, no capítulo 6, verso 43 e 45. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Aí lá em João 15, 4 e 5 completa: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí Jesus responde: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então, qual é o princípio para a gente começar a dar fruto
no reino? Permanecer em Jesus. Parece simples demais, né? Mas o evangelho de Jesus é assim. Servir a Jesus é assim. Se eu estou em Jesus e Ele em mim, eu permaneço na videira e eu vou dar fruto. E aí, a gente volta lá para cima, em tudo aquilo que a gente estava falando. Se a gente está em Jesus, a gente começa a manifestar o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a longanimidade que a gente vai exercer. Mas antes da gente manifestar o fruto, quando a gente estava em pecado, quando a gente não conhecia Jesus, a gente manifestava as obras da carne. Quais são as obras da carne? As obras da carne são, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, do verso 14 ao 21, tem todo um texto. Por que eu estou lendo isso, irmão? Porque se a gente comete os mesmos pecados que nós cometíamos antes, e aqui as obras da carne são muitas e são variáveis, significa que o fruto do Espírito ainda não habita em você. Quer dizer que você ainda não tem uma permanência completa em Jesus. Significa que você nunca vai pecar? Não. Mas quando você tem Jesus e você exerce e começa a manifestar o fruto do Espírito, o que acontece? A sua tendência é pecar menos. Sabe por quê? Porque é um hábito. Se Jesus não pecava, por que você vai pecar, irmão? Você já viu quando você anda com alguém que ele tem um diálogo diferente, ele tem alguma gíria, ele tem algum sotaque, você começa a falar igual ele? O Isaac, há um tempo atrás, chegou lá em casa, a gente morava lá no Garavelo. Aí ele falava assim, eita, eita. Eu falei, Jesus, de onde é que ele aprendeu a falar eita? Porque aqui em casa a gente não fala eita. É um hábito, a gente não falava isso. Nós não pegamos? Qualquer coisinha, eita, pegou. Aí, o pequenininho agora, o Caio, aprendeu a falar oxe. Eu falei, Jesus, onde é que esse menino aprendeu a falar oxe? Do nada ele vira pra gente e fala assim, oxe, oxe. Aí eu falei, tá vendo? Isso é um hábito. Ele aprende, é porque ele está convivendo com alguém que fale isso. E muitas vezes, irmãos, quando você convive com alguém que fala muita besteira, se você não estiver firmado na presença, se você não estiver firmado na graça de Jesus, você começa a falar besteira igual ele, começa a falar palavrão, começa a falar coisa ruim. Então, por que Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Porque se você permanece em Cristo, e você está em Cristo, você começa a agir como Cristo agia. E aí toda vez que você vai fazer uma coisa, nossa, mas Jesus não faria isso. Ele faria sim. Aí o que você faz? Você muda a sua atitude, você muda o seu hábito, a sua ação. Porque os que são em Cristo já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, não adianta a gente querer dar fruto se a gente não permanece em Jesus. Permanecer em Jesus é o caminho para a gente poder dar fruto. Entenderam essa parte? Entendeu a parte do fruto? Então vamos falar. Fruto é resultado. Fala assim, resultado da minha vida com Jesus. Então estou dando fruto. E aí semana passada também a gente falou do primeiro fruto. E olha que são 7 frutos. Eu falei só do primeiro. Eu falei do amor. O amor é uma pessoa chamada Jesus e não um sentimento. Aí eu li lá em 1 Coríntios um texto muito conhecido dos irmãos, que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Por que o amor é Jesus? Porque se você trocar a palavra amor desse texto e colocar Jesus, é tudo que ele fez. Agora eu faço a pergunta para você, se você trocar a palavra amor desse texto pelo seu nome, você faz tudo que está aqui?
Sim ou não? Pode ser sincero, irmão, não precisa mentir, não. Eu sei, eu também não faço, não, irmão. Tá? Quando a Bíblia fala que nós somos santos, é porque nós estamos em busca de santidade, mas não significa que nós não erramos. Nós continuamos todos os dias, assim como Paulo fala, na renovação da nossa mente, para continuar seguindo a Cristo. Mas a gente também erra. A gente vai falar de outros frutos do Espírito. Por quê? Irmão, não tem como você ser alegre em Jesus se você não tem verdadeiramente Jesus na sua vida. Então, o segundo fruto do Espírito é alegria. Alegria em Jesus, nós temos a verdadeira alegria porque temos esperança e sabemos que somos salvos. Com Deus, a tristeza é apenas uma fase, a alegria volta sempre. Olha só, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. O que Jesus está dizendo aqui? Que não importa, se você tem a alegria de Jesus, você pode chorar a noite inteira, você pode sofrer. A alegria do Senhor vem sobre a sua vida. Né? Então, quando a gente entende e percebe que a alegria está habitando em nós, a alegria é o próprio Senhor, a gente fica alegre, mesmo que as coisas estejam difíceis. E diferente da felicidade, vou te dar um exemplo de felicidade e um exemplo de alegria. Por exemplo, você ganhou um celular novo. Quem não quer um celular novo, né? Quem trabalha, precisa, quer se comunicar, quer tirar uma foto boa, tem um celular novo. Você fica o quê? O que você fica quando você ganha um celular novo? Fica feliz. Sabe por que você fica feliz? Porque você conquistou alguma coisa. Você ganhou alguma coisa. Agora a alegria é diferente. A alegria é quando você, mesmo que você não tenha o celular novo, mesmo que você não ganhe o celular novo, você continua alegre com aquilo que Deus te deu. Você continua glorificando a Deus por aquilo que Deus te deu. Independente se é novo, se é velho, se é antigo, se está quebrado, se está consertado. Independente disso, você está alegre. Porque a sua alegria não está nas coisas. A sua alegria está no Senhor. Então, quando a sua alegria está no Senhor, é diferente de felicidade. Felicidade, muitas vezes, é você fazer um passeio para um lugar legal. Felicidade, muitas vezes, é você ter as pessoas que você ama por perto, ali, mas fazendo alguma atividade diferente. Isso é felicidade, mas a alegria é todo dia você levantar na rotina e você olhar para o seu bem, com aquele bafo, e falar assim, bom dia, meu amor, vai escovar o dente. Eu te amo, mas vai escovar o dentinho, vai? Por quê? Porque isso é alegria, isso é rotina, isso é dia a dia. E é difícil nós vivermos na rotina, irmão. Agora, se você não vive a alegria do Senhor, irmão, vai ser difícil suportar a pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque vai ter dia que ele está chato. Vai ter dia que ele vai estar insuportável. E você vai olhar para ele e falar assim, nossa, meu filho, hoje você está chato, hein? Nossa, meu amor, hoje eu não estou te aguentando. Hoje eu vou te jogar na parede. Deus me livre. Você pensa isso, irmão. Você não fala não, tá? Não fale, só pense. Mas ore ao Senhor e seja alegre. Porque tem gente que não tem o seu amor. Tem gente que não tem seu filho. Tem gente que não tem o pai. Tem gente que não tem a mãe. E sabe qual é o grande problema de muitas pessoas? Elas não são alegres com o que Deus dá para ela. E quando perde, eu perdi minha mãe, meu pai. Mentira, você nunca estava feliz quando ele estava ali. Você nunca estava alegre com a presença dele. Então a alegria é estar alegre no Senhor, independente de qualquer coisa. Mesmo que você viva momentos tristes. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 7,4. Paulo estava dizendo, olha, mesmo na luta que eu estou vivendo agora, que nós como igreja estamos vivendo, eu estou alegre, porque eu estou vendo que Deus está fazendo a obra. Sabe um outro momento? Tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Lá na frente vocês vão entender que paciência é muito diferente do que a gente tem visto. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, ó, sejam alegres, porque eu estou alegre, porque apesar da prova, e muitas vezes da tentação, da luta, eu sei que eu vou ser aprovado, porque lá na frente tem bênção. E às vezes a gente não quer passar pela prova. A gente não quer ter a paciência, que é um fruto do Espírito, de passar pela prova para ser abençoado.
E aí não tem como você alcançar isso se você não tiver a presença de Deus. Portanto, a alegria não está ligada à circunstância. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus está dizendo o seguinte: a mesma alegria que eu tenho do Pai, eu vos dou. Porque se vocês estão em mim e eu estou em vocês, vocês vão estar alegres. Porque nós estamos alegres com quem amamos. Irmão, eu sempre falei isso e é interessante, porque às vezes a gente não consegue fazer isso com todo mundo. Mas, por exemplo, você convida alguém para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa, que você não gosta? Você não convida. Você pelo menos tem que ter uma consideração. A não ser que você seja uma pessoa que faz os frutos exerce as obras da carne, né? É mesquinho, está fazendo isso por interesse. Porque tem pessoas que fazem isso, irmão, infelizmente. Mas se você ama, se você tem prazer, se você tem alegria, você convida essa pessoa, você quer essa pessoa próximo de você. Você quer estar ali junto, estar desfrutando. E aí entra o terceiro fruto do Espírito, a paz. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus. Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós temos paz com Deus? Porque antes de aceitar Jesus, antes de sermos justificados pela fé, nós éramos inimigos de Deus, porque nós vivíamos no pecado. Se você vive no pecado, se você faz o que não agrada a Deus, você é amigo ou é inimigo de Deus? Amigo ou inimigo de Deus? Inimigo, porque você não faz aquilo que agrada o coração de Deus. Também temos o ensinamento que essa paz guarda o nosso coração em qualquer aflição ou medo, seja qual for a situação. Esta paz, como fruto do Espírito, é verdadeira e total. Lá em Filipenses 4:7 diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Todo o que, irmão? Entendimento. O que ele está dizendo? Que a paz de Deus excede o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento, toda a nossa emoção, tudo aquilo que a gente pode entender. Sabe aquele momento em que muitas vezes a gente lê esse versículo e fala esse versículo para pessoas que estão de luto? Sabe por quê? Porque só Deus tem a verdadeira paz que pode consolar aquele coração. E às vezes a gente não entende, porque imagina Jó, irmão, recebe a notícia que morreu todo o gado dele, recebe a notícia que morreu todas as ovelhas, recebe a notícia que morreu todos os camelos, aí recebe a notícia que os filhos dele estavam fazendo uma festa e morreu todos. Se ele não tiver Deus na vida dele, você acha que ele vai ter paz? Você acha que ele vai suportar a dor? Não, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. E aí o que diz a Bíblia? E guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o nosso pensamento. Ah, Marcelo, mas como assim a paz de Deus guarda o nosso pensamento? Quando você fica em casa, está preocupado com uma conta, tem que fazer alguma coisa, Deus guarda o seu pensamento de você pensar e fazer besteira, pensar em fazer coisas que não deve. Então a gente tem que ter a paz do Senhor. O fruto do Espírito é do Senhor. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. E a Bíblia está dizendo o seguinte: se você ama a lei do Senhor, está aqui hoje aprendendo a lei do Senhor, a Bíblia está te garantindo que você tem muita paz. Sabe por quê? Porque você lê a palavra do Senhor, porque você está aprendendo da palavra do Senhor. E se você aprende, você traz paz, você traz vida para você. E aí entra uma coisa que é difícil, irmão: paciência. Quem aqui tem paciência, irmão? Levanta a mão assim. Eu não vou levantar não, porque eu não tenho. Quem aqui tem paciência, irmão? Pode falar. É um cara paciente. E gosta de esperar na fila do supermercado, no médico, hein? Quem gosta de esperar na fila do Detran, né? Gosta de esperar aquela prova chata que nunca acaba, hein? Você é paciente, irmão? Aí, nenhum de nós é paciente. Muito pouco de nós somos pacientes. Sabe por quê? Porque a paciência
é muitas vezes ser longânimo. E o que significa ser longânimo? A ideia de ânimo longo. Eu estou animado mesmo que demore. Eu estou animado mesmo que seja chato. Sabe aquele trabalho chato? Irmão, eu lembro quando a minha mãe me colocava para catar feijão. Irmão do céu, aquele trem não acabava nunca. Eu catava feijão, tirava pedra, tirava milho, tirava tudo e não acabava. Eu falava, misericórdia. Era Deus me ensinando, tenha paciência, meu filho. Você ainda vai fazer muita coisa na sua vida que você não quer fazer, mas você vai ter que fazer. Você vai ter que ter paciência, né? A paciência como fruto do Espírito não é uma espera inativa. Outra coisa que é diferente de paciência, irmão. Ser paciente também não é ficar parado esperando as coisas. Lá em Tito 3, do verso 14, diz o seguinte: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. O que está dizendo? Enquanto a sua bênção não chega, continue trabalhando. Enquanto a sua bênção não chega, o seu carro não chega, a sua casa não chega, a sua família não vem para Jesus, continue trabalhando. Porque enquanto você dá fruto, Deus faz a sua semente germinar. E se você não tem paciência, a semente não vai germinar. Irmão, você já viu plantar, assim, na escola, antigamente fazia isso, eu não sei se faz hoje, mas você plantava um feijão, você fazia o tal do exercício do feijão, e mandava você plantar o feijão em casa. Aí você plantava feijão, a cada hora eu ia lá no feijão olhar para ver se tinha crescido. Não crescia nunca, irmão. Por quê? Porque eu estava olhando. Isso é chato. Mas nós precisamos passar por isso. Olha só, a paciência também é uma capacidade de permanecer firme. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma nova cidade. O que ele está dizendo aqui? Se você for paciente, se você tiver fé, se você for tranquilo naquilo que Deus tem te dado, e esperar com paciência no Senhor, porque a palavra diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Fui perseverante no Senhor, e Ele ouviu. Aqui está dizendo o seguinte, que se você for paciente, tiver um bom ânimo, você é mais poderoso do que o mais poderoso dos reis. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar aquilo no momento certo. Você vai ser perseverante, você vai conquistar. Irmão, vocês devem ter visto muita coisa aí por aí fora. Se você, aquelas frases de automotivação, né? Você pensa, você pode. Você isso, irmão, nada mais é isso aí do que paciência. Se você é perseverante, se você estuda, irmão, pensa num negócio chato, é estudar para o concurso. Tanto que eu nunca quis essa vida para mim, estudar para concurso. Agora tem gente que estuda tanto para concurso, e quando ele passa, depois de 2, 3, 4 anos, eu vi um cara que ele se tornou professor em cursinho de concurso, né, para dar aula em cursinho, e ele nunca tinha passado no concurso. Aí o dia que ele passou em 5. Em primeiro lugar. Valeu a pena a espera ou não? Então a paciência, ela nos traz isso. Ela nos traz o bom ânimo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus para a vida eterna. Meus irmãos, tomai o exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Quer uma vida mais difícil que a de Jeremias? Toda vez que ele falava da palavra do Senhor, ele era humilhado, ele era lançado no poço, ele chorava, ele sofria. Elias, Eliseu, você acha que o povo gostava de ouvir o profeta? Você acha que o povo gostava? Porque o profeta naquela época, assim como hoje, ele também não trazia só notícia boa. Ele teve um dia que ele trouxe a notícia para um rei e falou, você vai morrer. Você acha que você quer ouvir? Imagina o profeta chega lá na sua casa, irmão, e fala assim, irmão, eu vim te dar um recado de Deus. Deus mandou dizer que você vai morrer. Morrer. Aí você olha assim para ele, misericórdia, está repreendido, chuta aquele laço. E começa a falar mal do cara. Ao invés de fazer que nem o rei Ezequias, né, que virou para o lado e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou um pecador. Dá-me mais um tempo. Aí o profeta estava lá no pátio, ele volta e fala assim, ó, eu vim falar que Deus falou que você ia morrer, mas ele vai te dar mais 15 anos. Imagina, irmão, Deus continua assim. Deus continua falando conosco. Deus continua falando. Então, quando fala para a gente ter paciência, assim como os profetas, está dizendo para ser perseverante como os profetas, porque os profetas também sofreram muito, passaram por muitas lutas. É ter convicção que no tempo certo,
O que sendo plantado será colhido. A longanimidade, a paciência, faz com que preparemos a terra e plantemos as sementes, enquanto esperamos pela chuva. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Ou seja, toda vez que você planta uma semente, seja uma semente espiritual, seja uma semente física de uma árvore, existe um tempo para aquela semente dar fruto. E você tem que ter paciência. Não adianta, irmão, na igreja você querer que o seu marido se converta do dia para a noite. Você tem que ter paciência. Você plantou a semente, espera germinar. Ora, clama, busca, porque é assim que a palavra de Deus diz. Porque no tempo certo, aquela semente vai dar fruto. Há um tempo atrás eu preguei para uma pessoa, eu sempre conto isso, principalmente para os jovens. Eu trabalhava numa empresa de plano de saúde, e eu estava recém-convertido, e eu falei de Jesus para uma moça lá, e essa moça era assim, era farra, era festa todo dia, e tal. Inclusive ela foi nossa madrinha de casamento, ele lembra. Foram poucas pessoas lá da empresa, e ela foi nossa madrinha de casamento. E eu lembro que quando ela ouviu, ela falou assim, mas será que Jesus é bom mesmo? Eu vou entender esse negócio. E eu falei para ela e esqueci. Passado um tempo, eu descobri que ela tinha aceitado Jesus e tinha virado líder de célula. A célula dela estava com mais de 100 pessoas, porque aonde ela passava, ela convidava para ir para a célula. E aí ela pregava, ela intercedia, ela germinava. Mas isso eu nem sabia quando foi que deu esse fruto, porque eu só fiz o meu papel, eu plantei a semente e deixei Deus dar o crescimento. E assim foi. Então a gente tem que ser paciente, porque o Senhor vai nos dar a chuva certa. Agora entra o quinto fruto do Espírito: amabilidade. A forma como tratamos as pessoas muda, porque vemos o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer a amabilidade é ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Esse aqui, irmão, pensa num trem difícil. É ser amável com as pessoas. Sabe por quê? Porque você amar as pessoas que te amam é muito fácil. Você tratar bem as pessoas que te amam é muito fácil. Agora, você tratar bem quem te xinga, quem te maltrata, quem fala mal de você, é difícil, irmão. Sabe por quê que é difícil? Porque você não quer ser amável com quem não é amável com você. Só que aí que está a diferença, o poder do amor é diferente. Jesus, se ele não fosse amável, com todo mundo chegava perto dele, ele era Jesus? Sim ou não? Não. Lá na cruz, tinha um ladrão, tinham 3 ladrões lá. Um dos ladrões falou assim, se você é Deus mesmo, desce daqui, ué. Você não é Deus? Falando igual Goiânia, né? Desce daqui, ué. Você não é Deus? Aí o outro ladrão que está do lado dele fala assim, olha como fala, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo. Aí ele vira para Jesus e fala assim, Jesus, quando entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. Irmão, eu nem sei o que aquele ladrão fez, se ele matou, se ele violentou alguém, se ele roubou, mas ele se arrependeu naquele momento, reconheceu a autoridade de Jesus e falou, Jesus, eu quero entrar contigo no paraíso. O que Jesus fez para ele? Jesus não podia ter olhado para ele e falado assim, cala a boca vocês dois, vocês não sabem nem o que você está falando? Não podia? Podia ou não podia, irmão? Se Jesus não quisesse ser amável. E aí o que Jesus fala? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mulher samaritana, quando Jesus chega na mulher samaritana e pede água, ela fala assim, você sabe com quem você está falando? Eu sou samaritana. Você não sabia que o judeu, né, não pode conversar com o samaritano e tal, e eu ainda sou mulher. Aí Jesus, amavelmente, eu imagino que amavelmente, ele responde, mulher, se soubesse com quem falas, não falaria assim. E aí Jesus vai conversando com ela. E daqui a um tempo, ele revela tudo que aquela mulher fazia, e aquela mulher vira o quê? Uma missionária de Jesus. Você acha que se Jesus tivesse sido grosso com ela, tivesse sido um cara irritante, tivesse sido um cara agressivo, ela tinha ouvido Jesus? Sim ou não? Sabe por quê que não? Porque quando alguém está gritando com você, qual que é a sua tendência? Gritar com ele, porque você quer se defender. Mas quando você é amável, quando você é bom, você não precisa disso.
Jesus faz o resto. E quando colocamos o outro em primeiro lugar, renunciamos o nosso eu, está ligado ao amor. Portanto, somos aconselhados a demonstrar amabilidade, que quer dizer que não devemos causar dor a ninguém. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que o pastor está falando aqui sobre honra? Que a gente tem que honrar até mesmo quem não merece. Pai, mãe, aquele político que está ali, que foi colocado, foi permissão de Deus, ele está ali. Nós temos que honrar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que considerar os outros superiores, mesmo que eles não sejam. Sabe por quê? Porque isso é honra, e isso é bênção, isso é amar cordialmente as pessoas. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz o que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. E o que ele está dizendo aqui? Olha só, que é muito fácil amar as pessoas que nos amam, mas ele está dizendo para a gente amar e abençoar quem nos maldiz. Ontem eu estava conversando com um pastor sobre um assunto de um certo pregador na internet, que ele falou uma coisa que não foi legal num vídeo, e todo mundo que faz um vídeo falando sobre ele, ele vai lá e derruba o cara. Ele vai lá e dá um strike, que a gente chama no YouTube, e derruba o vídeo da pessoa que está sendo contra, opinião contrária dele. Ele não aceita, ele não ama quem tem opinião contrária. E aí a gente também estava analisando um outro pastor que tem anos de carreira, que tem centenas e centenas de comentários positivos e negativos, e nunca gastou uma vírgula para ficar se defendendo. Por quê, irmão? Quem que nos defende? Jesus. Então nós temos que amar quem não nos ama, nós temos que abençoar quem nos amaldiçoa, porque nós somos nação santa, povo eleito, geração sacerdote de Deus, somos filhos de Deus. Lembra, as duas primeiras mensagens a gente falou sobre filiação, sobre adoção diante do Pai. Sexto fruto do Espírito, bondade. Bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Bondade é gerada em nós pelo Espírito Santo e que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é certo. Assim nos leva a rejeitar tudo aquilo que é ligado à maldade e perversidade. Olha o que diz o Salmo 15, verso 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala a verdade no seu coração, que não difama com a sua língua, que não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, não aceita fofoca na cabeça dele, e cujos olhos o repobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com o dano seu, e contudo não muda, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu tenha que pedir perdão, mesmo sem eu ter feito nada, o Senhor está olhando, porque esse é justo. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, quem é justo, quem é bom diante do Senhor, não será abalado, porque o Senhor tem algo poderoso para a sua vida. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, aprovando que é agradável ao Senhor. E aí, tem mais um tema aqui, eu acho que vai dar tempo de falar os dois últimos. Deixa eu ver. Vixe, ainda tem mais coisa aqui, não acho que vai dar tempo não, mas amém. Fidelidade e lealdade. Irmãos, a gente falou aqui de bondade, falou de outras coisas, mas fidelidade. O que observamos muito no nosso mundo é uma fidelidade condicional, que é uma espécie de relação de circunstância. Muitas vezes depende do nível de relacionamento e também do comportamento da outra pessoa. Quando há desconfiança com a outra pessoa, já não é mais digna de confiança, então a fidelidade vai para segundo plano.
A fidelidade como fruto do Espírito é ser fiel a alguém sem ter que ser correspondido. Reflete exatamente a fidelidade de Deus. Quer ver? Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande benignidade e verdade. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. 2 Timóteo 2, 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aí eu vou te perguntar, lembra que eu falei para vocês no começo, que se nós temos Jesus e nós temos os hábitos de Jesus, nós somos fiéis como Jesus. Então a gente tem que ser fiel e leal como Jesus também é. Mesmo que a outra pessoa fale conosco. Você já viu aquele ditado que uma confiança uma vez quebrada, nunca mais ela é restituída? Interessante que com Deus é diferente, né? Deus, a gente perde a nossa confiança diante de Deus, porque a gente peca, porque a gente falha, porque a gente é pecador, mas Deus não para com a sua fidelidade. Ele não deixa de ser fiel, Ele não deixa de cuidar de nós, Ele não deixa de nos abençoar. E aí o que acontece? Será que nós estamos sendo fiéis ou não? Outra coisa, porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Mesmo que vocês não creiam no que eu estou falando agora, mesmo que vocês não acreditem em nada do que eu estou falando, Deus continua fiel. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo as coisas do jeito dele. Independente se você crê ou não. Mas se você tem Jesus que habita em você, e você tem o fruto do Espírito Santo, o fruto de Deus em você, você crê nessa palavra, porque você é um servo de Deus. Portanto, uma das maiores provas de que a fidelidade está sendo desenvolvida nas nossas vidas, são quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, não pelo que Ele faz ou pode fazer por nós. Lembra daquele hino? O pastor direto canta aqui, fiel é Deus, né? Que fiel é Deus. Mesmo que Ele faça, mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo fiel. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Fidelidade igual lealdade. Então, se a gente está junto, e fidelidade é fidelidade em todos os âmbitos. Se eu estou na minha igreja, servir na minha igreja, eu tenho que ser fiel à minha igreja. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser leal à minha igreja. Precisou de ajuda, eu vou ajudar aqui, eu não vou para outra igreja ajudar. Eu vou servir aqui, porque foi aqui que Deus me chamou. É aqui que Deus tem me abençoado. Por que eu vou para outro lugar? Posso ir? Posso fazer? Posso. Mas primeiro eu tenho que ser fiel aonde Deus tem me chamado, que é no corpo de Cristo. Muita gente acha que servir a Deus, você pode fazer na sua casa. Não pode, irmão. Você pode servir a Deus, você pode amar a Deus, mas você tem que estar junto com a congregação. Por que a igreja é o corpo de Cristo? E não a igreja é o Marcelo, é o fulano, é o ciclano, porque nós somos um corpo. A igreja, para ser igreja, precisa de todos nós. Porque nós somos diferentes, nós amamos, nós temos que perdoar, nós temos que respeitar, nós temos que ser fiéis uns aos outros, nós temos que lidar com os problemas uns dos outros, nós temos que saber lidar com quem não conhece, com quem conhece, nós temos que saber lidar com as pessoas mais difíceis, mais amáveis, menos amáveis, porque isso é fruto do Espírito. E aí eu vou deixar os dois últimos tópicos, mansidão e domínio próprio para a próxima, porque não vai dar tempo de falar hoje não. Só o domínio próprio é 40 minutos, irmão, brincando para não falar. Sabe por quê, irmão? Porque não adianta a gente ter o fruto do Espírito e lutar contra nós mesmos para dominar o nosso eu. E esse assunto é um assunto grande. É um assunto que a gente precisa tratar com força, porque o Senhor nos dá a ferramenta, mas nós temos que conhecer a ferramenta, que é essa palavra, para manusear e saber nos defender e saber fazer o que tem que ser feito. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Já vou devolver aqui para o pastor. Vamos orar e pedir ao Senhor que o fruto do Espírito que habita nele possa habitar em nós, e nós possamos ser
esse fruto, possamos ser essa transformação, possamos ver essa transformação do fruto em nossas vidas, do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se nós não damos fruto, o Senhor vai arrancar da árvore. Não tem como a gente ser uma árvore se a gente não der fruto. A gente tem que dar fruto. A gente tem que estar na presença do Senhor. E eu falo fruto, muitas vezes, não é você ganhar uma alma para Jesus, não. Se você puder ganhar uma alma para Jesus, ótimo. Mas você tem que exercer isso aqui. O amor, a mansidão, a paciência, a amabilidade, a longanimidade. Tudo isso, irmão. A fidelidade. Você tem que ser esse testemunho. Porque é assim que Jesus é. Amém? Vamos orar.